E aí, galerinha do meu canal no YouTube, como é que vocês estão? Zoeira. Então, vou mostrar aqui uma coisa para vocês, né, que é sobre o GeoGebra. Espero que vocês gostem, vai ser uma ferramenta muito útil para a gente no decorrer da nossa estadia na faculdade. Então, bora lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vocês entram no site deles, que é o geogebra.org, e aí é só clicar aqui em Start Calculator. Vocês podem também se aventurar por aqui, por essas outras calculadoras, mas depois eu vou explicar em um vídeo futuro como é que usa essas ferramentas aqui, então sem pressa. Beleza, clicando naquele linkzinho lá, ele vai abrir aqui a calculadora pra gente. Esse aqui é o GeoGebra, aqui onde meu mouse está é o plano cartesiano, e aqui do lado esquerdo a gente pode colocar as funções que a gente quer estudar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 3x menos 5. Quando eu digito 3x menos 5, ele cria a função f de x igual a 3x menos 5 e dá pra gente aqui o gráfico dela. A gente pode dar ou tirar o zoom e consegue ver o gráfico dela inteira. Também mostra aqui do lado, ó, aqui está verde e o gráfico da função é verde. A gente pode também mudar essa cor e fazer ela desaparecer ou não. Clicando em cima dela, ela some ou aparece. Beleza? Eu separei umas abas aqui em cima para mostrar cada tópico bem interessante para vocês. Para o próximo tópico. Agora eu peguei uma função que é 2x mais 5. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando com problemas, principalmente em física, é interessante a gente ter tanto o valor de x quanto o valor da f de x. Essas informações estão nítidas no gráfico, mas é bom também termos uma tabela para nos ajudar com isso. Então, dado uma função, se a gente clicar aqui em cima, tá vendo onde está meu mouse? A gente consegue ver que existe uma coluna de tabelas, né? Tem um espaço para tabelas. Então, a gente vem na nossa função, clica nesses três pontinhos nela, vem tabela de valores, e a gente pode pedir para o GeoGebra fazer uma tabela para a gente. Nesse caso, eu vou pedir uma tabela que o valor inicial de x seja menos 5, menos 6, aliás, que o valor final seja 2 e eu quero que o passo seja de meio, ou seja, esse valor menos 6 vai ser incrementado de meio até chegar em 2, de menos 6 até 2, indo de meio e meio. Eu dou OK e aí eu venho para essa aba, que é que eu mostrei, da tabela. De um lado eu tenho x e de outro lado eu tenho a f de x. Isso é muito útil quando a gente tem uma formulação, quando a gente tem uma equação que descreve um movimento, por exemplo, e a gente quer estudar alguns pontos dela, essa ferramenta é muito útil para a gente por causa disso. O gráfico também mostra esses pontinhos, que são os pontos que pertencem a essa tabela. Então a reta toda está definida e esses pontinhos são os que estão na tabela. Beleza? Agora vamos para o próximo tópico, que eu deixei já separado para a gente. É o seguinte, também é muito comum, quando a gente está trabalhando com funções, a gente ter uma lei geral de formação delas. Aqui eu coloquei um exemplo, que é a função ax² mais bx mais c, que é a forma clássica de uma parábola. Muitas vezes a gente não quer determinar exatamente um parâmetro, a gente quer que esse parâmetro varie. No GeoGebra, se a gente escrever uma função como ax² mais bx mais c e der um enter, ele vai criar uma função como essa e criar esses controles para a gente, que são controles que o GeoGebra chama de controles deslizantes. O que eles são? São lugares que você pode ir mudando os valores das variáveis. Então, por exemplo, a minha função ela tem como parâmetro x, que é a variável, mas tem a, b e c. Com base nessa pequena tabela aqui, eu posso mudar os valores de A, de B e de C. Então, por exemplo, eu posso observar que essa função, para esses valores, não tem nenhuma raiz. Então, se eu quiser estudar essa função e ver o comportamento dela através da variação desses parâmetros, eu posso fazer isso. Então, vou colocar, por exemplo, A igual a 1,7, vou mudar o valor de B aqui também. O valor de B versa essencialmente sobre quando a parábola passa aqui nesse eixo. E eu posso também mudando o valor de C e ver o comportamento que isso tem sobre a parábola. Esse tipo de ferramenta é muito útil em problemas de matemática.
Não é? Às vezes você tem lá uma dada equação, você quer saber quando que uma reta é tangente àquela equação. Aí você pode, por exemplo, uma elipse, uma hipérbole, enfim. Então você pode fazer uma função que descreve essa curva através de parâmetros e ir variando esses parâmetros para você ver quando que eles atendem ou não o enunciado da questão que ela pede. Naturalmente, a gente também pode vir aqui em tabela de valores e vai acontecer a mesma coisa. A gente vai conseguir ter uma tabela com os valores de x e de f de x. Vamos para o próximo. Muitas coisas aqui na tela. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: o GeoGebra ele comporta todas as funções básicas, tá bom? Então, se você quiser função seno, cosseno, tangente, função logarítmica natural, logaritmo de Napier, enfim, ela já vem embutido, você não precisa ter nenhum problema, nenhuma dificuldade com isso. Inclusive, aqui também, uma outra coisa que eu queria mostrar é a composição de cores, certo? Eu escrevi seno de x, cosseno de x, tangente de x e logaritmo natural de x, e cada um saiu com uma cor, e eu tenho todos os gráficos aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, estudar só a função seno, eu posso deixar apenas ela. Se eu quiser encontrar soluções em que seno de x é igual a ln de x, eu posso deixar apenas os dois e observar essa solução aqui. Tudo certo? Então, ele tem todas as funções básicas, expoentes, seno, cosseno hiperbólico, tem todas as funções. Vamos para o próximo tópico. Uma outra coisa também interessante, que é muito usada na matemática, é a composição de funções. Eu dei aqui dois exemplos, uma função f e uma função g. Muitas vezes a gente quer saber uma f que é aplicada em uma g de x. Então, se a gente fizer isso aqui no GeoGebra, definir uma função f, eu apaguei os gráficos delas para ficar mais fácil aqui. E uma função g, o GeoGebra permite criar uma função h de x, que é a composta de f com g de x. Também pode fazer uma composta de g com f, tranquilo. E o GeoGebra ele permite que a gente faça essa composição. E o que é interessante disso é que aí, com essas composições, a gente pode deixar todos os gráficos ativos e observar o que cada uma faz. Então, por exemplo, essa primeira função, essa segunda função, aliás, que é 3x², ela pega um x, eleva ao quadrado e multiplica por 3. Então, para o mesmo x, o que ela vai fazer? Que está sobre essa reta, ela vai multiplicar por 3, a gente tem um valor então que é mais alto, e vai levar o x ao quadrado. É bem interessante esse tipo de formulação para a gente ter uma visualização melhor do que está acontecendo nas funções, certo? Vamos agora para o próximo passo, para a próxima etapa que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte: muitas vezes nós trabalhamos com funções que têm um domínio, que, aliás, tem um domínio real, mas que para a nossa aplicação o domínio real não faz muito sentido. Como, por exemplo, funções que admitem como raiz um tempo negativo, mas não faz sentido para o problema que tu está analisando. Então, se você quiser observar um gráfico com base em restrições no domínio, o GeoGebra também permite isso. Aqui eu dei um exemplo, que é a função f de x igual a x², e eu restringi o domínio entre x entre 2 e 4. Como eu fiz isso? A gente, lembra da programação? A gente escreve que assim, if, abre parênteses, e coloca uma restrição para o x. Nesse caso eu vou colocar de uma outra função. Vou colocar, por exemplo, x vai ser menor ou igual que 4, aliás, maior ou igual que 4, e menor ou igual que 9, por exemplo. A gente coloca if, coloca essa restrição, coloca uma vírgula e escreve a função que a gente quer. Nesse caso eu vou escrever a função que eu vou querer, ela vai ser seno de x ao quadrado. Pronto. Dá um enter. Eu tenho aqui agora a função seno de x ao quadrado e eu prendi ela, digamos assim, no intervalo que vai de 4, incluindo 4, até 9, incluindo 9. Essa ferramenta aqui e a passada se conversam muito bem com a próxima, que é o que eu vou mostrar para vocês, que é essa aqui, que olhando aparentemente é só uma equação, uma função polinomial, tudo bonitinho,
Mas o que eu queria mostrar para vocês é que o GeoGebra ele também serve para calcular derivadas. Então, por exemplo, eu dei uma f aqui e como é uma função polinomial, a gente sabe derivar e derivar ela até que bem simples. É só aplicar a regra do tombo. E nesse caso eu vou só dar um f' aqui no GeoGebra, ele vai identificar qual é a minha função f, ele vai derivar para mim, ele vai me dar a equação da f' e também ele já vai fazer o gráfico, que aqui em azul, da minha f'. Então, ou seja, eu só dou uma função, escreve a f', ele já deriva para mim, já mostra o gráfico e também mostra as intersecções e tudo mais. Dependendo do que você estiver analisando, isso pode ser útil. E por que isso aqui é muito bom? Lembra quando a gente estava fazendo as composições das funções? Você também pode fazer uma função composta e derivar ela. Então, se eu fizer uma f de x que seja igual a seno de x e uma g de x que seja igual a tangente de x, eu posso fazer uma f de uma g e ter essa função composta, e eu também, que no caso aqui ficou sendo a composta como h de x, eu também posso derivar ela aqui só colocando um h e colocando a linha, que eu já vou ter a função derivada e o gráfico dela. Isso é muito útil, principalmente nas funções compostas, porque elas, né, são muito trabalhosas para você derivar. Você tem que aplicar a regra da cadeia. As funções, às vezes a gente se confunde, né, com a derivada tangente, seno, e isso é problemático. Então, o GeoGebra tem essa ferramenta que é muito interessante para a gente, que você pode compor as funções, você pode usar os domínios delas, você pode restringir e você pode derivar aquele da derivada, dar o gráfico, dar os pontos de intersecção, se for o que você quiser também. Só passar aqui em cima que você vai poder ver os pontos. E, bom, e é isso. Na nossa primeira linha aqui é isso. Depois a gente vai começar a conversar mais sobre GeoGebra 3D e várias outras coisas. E eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui. Quando você entra no geogebra.org, tem bastante coisa aqui, né? A gente começou aqui na calculadora, mas bem do lado tem os materiais didáticos. Você pode clicar aqui e tem uma grande comunidade que desenvolve várias coisas e deixam aqui. Então, por exemplo, esse aqui é bem interessante, de projeções cartográficas, que é um assunto da geografia que a gente aprende no ensino médio, mas que tem muito a ver com matemática, não é? Uma esfera, a projeção dela em um cilindro, isso é muito interessante. Então, você pode vir aqui e explorar e aprender várias coisas, de graça, é aberto, e assim, gente, tem muita coisa mesmo, tá bom? Muita coisa. E caso vocês queiram aprender mais sobre outras coisas e principalmente uma interpretação visual delas, eu recomendo muito darem uma olhada aqui, porque é bem interessante, certo? Bom, era isso que tinha para falar por hoje, por enquanto. Espero que vocês tenham gostado e é nóis!